Gente, boa noite, então. É agora oficialmente. A gente vai iniciar a gravação. Queria primeiro agradecer a todo mundo que está aí e dizer que nós vamos terminar o nosso momento anterior. Nós vamos terminar a nossa introdução e a gente vai entrar na fala sobre os tipos de suicídio. Ok? Não sei aí, gente. Vocês estão conseguindo acompanhar a leitura? Como que tá? Tá indo tranquilo? Porque a ideia é ir devagarzinho. Sim. E outra coisa, aqui não é aula. Abram os microfones para a gente conversar sobre o assunto. Porque senão eu fico falando sozinho, André. Aí complica. Oi, Então vamos Murilo. Oi, lá. pessoal. Boa Ei, noite. André. Oi, Desculpa. outra Andréia. Então vamos lá. Pessoal, na semana passada, inclusive eu já deixei o link lá no nosso grupo, o link do estudo gravado. A gente falava da introdução desse livro, onde o professor Cassorla ele já deu para a gente todo um contexto de por que é importante estudar o suicídio. E como que essa preparação acerca do suicídio educa o nosso ouvir para estar diante da fragilidade humana, diante da dor que o outro manifesta, mas mas ocupando somente o lugar de analista e favorecendo o nosso ser analista como um ambiente suficientemente bom que suporta o caos do analisando, dando a ele condição de se sentir acolhido, não de uma forma invasiva, mas como alguém que possibilita emergir o verdadeiro self. Então, só para a gente terminar o pensamento dessa introdução, nós não podemos esquecer que o estudo do suicídio é um tema multifacetado. Se a gente olhar a teoria por detrás do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, tá? Na intervenção dentro dos CAPs, a gente teria uma grande referência sobre a multidisciplinariedade no atendimento do paciente em saúde mental. Por quê? Porque quando a gente entra dentro de um contexto de saúde mental, no SUS, não é o olhar do psicólogo, do analista, do assistente social, do enfermeiro. É a união desses saberes que tem igual importância e voz na construção de um caso clínico, onde todos os profissionais, dentro da sua competência, vai montar um caso clínico, uma intervenção comum para que a gente diminua o sofrimento manifestado pelo paciente e dê a ele o que a gente falou no nosso último encontro, essa injeção de pulsão de vida, esse instigar do desejo pela vida. E aí vem a atuação psicanalítica. E a gente falava sobre a importância de nós, analistas, conhecermos diversas teorias psicanalíticas. Porque o freudiano ortodoxo, ele vai surtar. Aí o winnicottiano ortodoxo vai surtar. Por quê, gente? Porque o indivíduo, ele precisa de, quando está diante do suicídio, de um olhar bem embasado teoricamente, mas bem individual quanto à sua subjetividade. Então, se a gente tentar pegar todo o rigor teórico e fazer com que aquele paciente engula, a gente vai deixar de ser o que o Winnicott fala do analista como ambiente.
Então, o professor Cassola vai falando o seguinte: quando a gente escuta o suicídio nesse fator multifacetado, a gente precisa entender que existem aspectos inconscientes que falam do suicídio, mas a gente não pode descontextualizar o sujeito do seu ambiente e de sua história. Porque esse inconsciente que foi formado a partir das relações, a partir de cada vivência durante a experiência de vida daquele sujeito, vai me ajudar a entender essa lógica inconsciente para que eu possa analisar. Não sei se vocês já atenderam casos de ideação suicida, mas eu falo assim com muita naturalidade. É uma experiência muito rica. E olha, gente, quando o professor Carsola ele vai para o final dessa introdução, ele fala uma coisa que eu admiro dentro do pensamento dele, que o pensar em suicídio não me faz suicida, mas sinaliza a manifestação de uma angústia tão grande que ela tende ao insuportável. E aí a gente é convidado a tirar um pouquinho dos nossos olhares preconceituosos e às vezes até de julgar mesmo, sabe? Nossa, essa pessoa não tem fé. Aquele tipo de comentário que não vai ajudar em nada e levar nada a lugar nenhum. Então a gente precisa ocupar somente o lugar do analista e respeitar essa angústia insuportável que aquele paciente que nos confiou a sua análise está ali manifestando. Não ter estratégia para diminuir o sofrimento e o suicídio passa a ser alternativa. O que ele fala com isso, gente? Nós precisamos construir possibilidades para que o nosso analisando suporte o sofrimento. E se ali a gente tiver que fazer como Ana Freud fala, de uma preparação para que o sujeito entre em análise, que a gente o exerça. E eu não estou falando da gente transformar a psicanálise em terapia cognitivo-comportamental. Eu estou falando é que, por vezes, o nosso paciente ele não dá conta de entrar em análise, então a gente vai ter que ensinar ele a entrar em análise. Deixar com que se associe livremente. Deixar com que ele solte todo o caos dele em cima da gente. Por quê? Porque se ele não elabora, repete. E se repete, o pensamento suicida volta. A gente contribui para que o nosso paciente redescubra o valor da criatividade, porque a gente injetando desejo nesse paciente, ele vai fazer com que essa pulsão de vida cresça. E eu acredito que a maior, eu acho que mais bonita forma de manifestação de uma pulsão de vida é o estado da criatividade. É quando esse sujeito cresce, é quando esse sujeito se permite olhar para fora de si mesmo. E aí, nesse finalzinho aí, gente, da introdução que a gente tinha para acabar hoje, eu separei um trechinho de uma frase que eu queria que a gente pensasse. Ideias suicidas e as tentativas de morte são sempre formas de pedir ajuda. E é forma de pedir ajuda. Quantas vezes já chegaram pacientes dentro da minha clínica para falar sobre ideação suicida e a resposta da família era: ele quer chamar atenção. E sim, eu tive que chamar a família e fazer uma intervenção com a família. Sabe? E a gente precisa, gente, ter os nossos registros clínicos muito bem feitos para nos resguardar.
e saber, inclusive, a hora de encaminhamento médico. Eu sou muito feliz em ter uma médica em que eu consigo discutir o caso clínico junto com ela. Então, alguns pacientes meus eu já encaminho quando eu acho necessário para essa médica. E ela tem hora que me manda uma mensagem: Murilo, pode conversar? E aí ela me liga: olha, atendi fulano, no caso dele eu estou pensando nessa medicação por causa disso, e a gente tem liberdade de discutir um caso para que a gente cresça junto, que o foco é o paciente. Então, o nosso registro clínico, inclusive, ele não é segurança só para a gente. Ele é também uma segurança jurídica, mas ela é uma segurança também de nos colocar capazes de falar do nosso paciente na construção de um caso clínico que não se dá somente no SUS. Eu não trabalho no SUS. Então, algumas perguntas poderiam nortear nossas reflexões aqui em cima da introdução. Que é, qual que é o meu desejo ao estudar suicídio? Quais sofrimentos foram negligenciados na minha própria história? Como fujo da minha análise pessoal como forma de não reconhecer a própria fragilidade? E quando o pensamento suicida tocou a minha história? E se a gente pensar sobre isso, a gente consegue trazer o que o professor Cassorla coloca na introdução, também como uma experiência de revisão da nossa própria vida. Eu acho que essa também pode ser uma das belezas da psicanálise, né? A psicanálise que nos toca. E aí, antes de eu passar para o primeiro capítulo e falar dos tipos de suicídio, eu queria ver o que vocês acharam aí dessa introdução, para a gente poder abrir o primeiro capítulo. Boa noite, Murilo. Boa noite, Andréia. Tudo bem? Tudo e você? Tô bem. Pena que não tem jeito de eu participar mais, que na segunda-feira fiquei com duas aulas. Ah, meu Deus. Aí tô vendo só os pedaços. A hora que você coloca lá, eu vejo. Deixa eu falar um pouquinho, só que eu queria que você me ajudasse, né? Boa noite para os colegas também. Sobre pulsão de morte, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Porque se tem pulsão de vida, tem uns aí também que tem pulsão de morte, né? Você falou que muitas pessoas não entram em análise. Eu tenho um conhecido que ele se gaba, ele é tipo meio que arrogante. E aí, se a gente senta em algum lugar, eu não estou falando nada de psicanálise se ele começa. Não precisa você pensar que você vai me analisar, porque ninguém consegue me analisar. É como se ele fosse assim, Hum, um extraterrestre, coitado, mas eu fico só olhando. E você disse que é ideal que a gente faça isso, né? Que eu faça com que essa pessoa entre em análise. Eu gostaria que você me desse uma dica sobre isso. ok. Alguém mais, gente? Que aí depois eu já vou tentando responder todo mundo. Só Andréia? Andréia, sobre os conceitos de pulsão de vida e pulsão de morte, eu acho que são dois conceitos fundamentais dentro da prática clínica, tá? E que são conceitos que a gente pode ficar e dar 2 horas de aula sobre cada conceito e a gente não vai conseguir esgotar eles. Mas de uma forma mais simples para a gente conseguir entender o que o professor Cassorla vai retomar desses conceitos, nós vamos falar nesse primeiro capítulo, dos tipos de suicídio. Porque ele deixou exemplos bem claros de quando a gente percebe no nosso paciente a pulsão de vida, quando a gente percebe no nosso paciente a pulsão de morte e os fracassos e vitórias que elas sinalizam dentro do campo clínico. Porque eu acho que o conceito de pulsão de vida e pulsão de morte, que a gente podia falar de uma questão de tentar medir isso,
vou falar na minha prática clínica, tá? Como eu faço. Eu escuto, eu identifico, mas eu não consigo fazer uma escala de 0 a 10, quanto que está essa pulsão de vida. Eu não funciono assim na minha escuta. Então, eu prefiro entender como que o inconsciente do meu analisando funciona, como se manifestam essas pulsões, como eu as escuto, e a partir delas, como eu sinalizo isso para o meu paciente, de forma que eu não vou fechar a questão. Eu gosto muito quando acontece, eu acho que Lacan, por sinal, dá essa contribuição muito linda para a psicanálise, que é a capacidade de parar a análise naquele momento ápice. Às vezes com uma reticência ou um ponto de interrogação. O analisando quer matar a gente nessa hora. Mas, às vezes, na semana seguinte, quando eu mando lá o link, que hoje eu atendo só online, a sessão já começa assim, você me deixou a semana inteira pensando naquele assunto. Eu falei, então funcionou. Então eu te deixei uma semana, que bênção. Então, agora, sobre essa pulsão de vida e morte, a gente vai entrar de uma forma mais profunda agora nesse capítulo 1. Agora, existe, quando a gente fala em psicanálise infantil, tá, Andrei? É uma crítica muito grande, lá no início dessa psicanálise, sobre como que a criança iria entrar em associação livre. E aí, dentro das primeiras correntes ali do pensamento de psicanálise infantil, que inicia ali com o pequeno Hans e vai crescendo com os autores pós-freudianos, que o brincar se torna linguagem. Ok. Mas a gente vai entender que o brincar não é só uma linguagem. O brincar, muitas vezes, para a criança, ela é a forma de associação livre. E aí, Ana Freud, por ter sido ali um caráter muito pedagógico, ela começa a criar dentro da sua teoria uma educação primeira para aquela criança, para ensiná-la a entrar em análise, para depois ela entender aquela brincadeira como associação livre. Por quê? Porque aí ela dava liberdade para aquele inconsciente dentro do pensamento dela de poder se manifestar dentro daquilo que a psicanálise preconizava. Como que eu vejo isso na prática clínica? Vamos traduzir. Às vezes eu chego e vou atender meu paciente e ele traz para mim uma lista de tudo o que aconteceu na semana dele para ele não deixar de me contar nada. E aos pouquinhos eu vou encorajando ele a largar essa lista e me falar aquilo que vem na mente dele. Eu estou ensinando ele a entrar em análise. Mas às vezes a insegurança desse paciente é tão grande que eu deixo ele um tempo com o papelzinho das anotações dele. Porque primeiro eu preciso que a gente crie um vínculo. Ele tem que me sentir como um ambiente seguro, onde ele não precisa de amarra nenhuma para ele estar. Porque o ser que ele é pode ser manifestado. Por isso que principalmente na clínica de Winnicott, eu falo que ela é um encontro da psicanálise com o existencialismo. As pessoas podem ser elas mesmas, desde que o analista suporte aquele ser e dê lugar para ele existir. Então, é mais nesse sentido. Tá? Eu consegui me fazer entendido? Tá bom. Então, guarda aí os conceitos, que daqui a pouco você vai entender. É o Everaldo que está aí? Com mãozinha levantada? Sou eu mesmo, Murilo. Boa noite a todos Boa aí. noite, Everaldo. Eu quero que você me ajude a pensar, Murilo, com relação fora do ambiente analítico. Se o suicida, ele dá sinal, porque eu conheci um conhecido aí, tentava muito com ele na mesa, tudo mais, e passou uma semana, olha que ele não me deu sinal nenhum. Passou uma semana, eu fui surpreendido com a notícia que ele saiu para o chute dele e se enforcou. E ninguém, nem a própria esposa dele, nem os amigos íntimos, perceberam isso. Tá? Então, a minha pergunta fica essa. Se existe uma característica específica de suicídio, fora do ambiente,
esse silêncio dele, se ele consegue camuflar bem. E uma outra, que eu vou pegar a carona, fazer um parênteses, sobre criança. Se é comum o suicídio de criança. Quando eu falo criança aí, na idade que nós chamamos aí de 7 até, por exemplo, 12 anos, adolescente também, eu não sei. Eu queria um panorama nisso aí, tá bom, Murilo? Obrigadão, viu? Veraldo, existe suicídio em qualquer idade. Antes eu falaria com o senhor assim, não. Mas eu já peguei pacientes de 12 anos em diante com ideação suicida. Então eu estou falando da minha prática clínica. De novo, eu só posso falar do meu lugar de fala mesmo, tá, gente? Agora, o suicida dá sinal? Depende do que você considera sinal. Depende para quem que esse sinal é dado. Ô, gente, vamos pensar assim. Culturalmente, a gente é ensinado a não contar para ninguém da nossa fragilidade. A gente é motivado a falar mentira toda vez que alguém me pergunta: Ei, Murilo, você tá bem? Eu vou responder: Não, tô ótimo, tô bem, obrigado. E eu não tô. Mas porque vai virando uma convenção social carregar uma máscara. E às vezes a gente se torna tão bom ator que a gente se convence e convence o outro. Então, o lugar do suicídio fora do ambiente clínico é uma coisa. Dentro do ambiente analítico é outra. E, infelizmente, existem coisas que a gente pode levantar suspeitas? Sim, fora do ambiente analítico. Mas, gente, Deus me livre de conviver com alguém que quer me analisar. É o exemplo da Andreia. Estou sentado num bar comendo um tiragosto e meu amigo analista está me analisando para ver se eu tenho ideação suicida. Deus me livre. Comendo um tiragosto, eu quero um papo de amigo. E se eu tiver que falar com ele algo que passa na minha cabeça, que seja porque eu quis. Agora, manifestado a ideação, que aquele meu amigo se predispõe a me ajudar, de alguma forma. Mas eu acho que cada caso ele é único. Não tem essa cartilha, Everaldo. Mais alguém, gente, quer Obrigado, fazer algum... obrigado, As obrigado. ordens. Alguém mais quer fazer comentário? Porque agora nós vamos falar dos tipos de suicídio. Então, vamos lá. O que é suicídio? Suicídio é morte de si mesmo. É uma morte que eu provoquei em mim. E aí a gente vai começar a fazer uma viagem em cima desse conceito. Porque o professor Cassorla, ele faz uma diferenciação entre o comportamento suicida e a manifestação do comportamento suicida. O comportamento, ele não é visto como uma ação externa, mas como uma expressão de um processo inconsciente. Desejo reprimido, conflitos internos, frequentemente representando defesas do ego contra angústias. Vamos traduzir isso? Nem todo comportamento ele vai ser perceptível ao outro num ambiente não analítico. Porque o comportamento suicida ele pode ser mascarado socialmente. Eu posso estar aqui agora pensando em suicídio e ao mesmo tempo estar conversando com você sobre a temática e vocês não estão nem sabendo disso. Como que esse comportamento dentro do ambiente analítico onde o Murilo é paciente vai se apresentar? Aí eu falo que é a beleza da psicanálise, de não se atentar somente ao dito, mas entender e escutar o não dito. É o ler na entrelinha. É nós pensarmos que o comportamento ele vai ser a expressão do meu inconsciente, tal como do meu consciente, mas de uma forma que vai me evitar todo tipo de sofrimento e angústia. E dessa forma eu me organizo para estar sempre em defesa. Em defesa contra o meu ego.
Em defesa que não vai me permitir sentir aquilo de mais angústia me toca. Então, quando eu tenho um desejo reprimido, ou quando eu tenho um conflito interno, talvez isso seja tão insuportável que o suicídio passa a ser uma forma de alívio. Então, por exemplo, eu já tive uma paciente que, dentro do contexto analítico, ela não falava de suicídio, tá? E aí ela trouxe, depois de muito tempo em análise, que ela passou por um abuso sexual na infância. E desse abuso sexual, ela guardou um menosprezo sobre si mesma muito grande, um sentimento de culpa, de nojo do próprio corpo. E isso foi expressando de diversas formas, tá? De muitas formas de sintoma. E chegava em um momento que ela queria se enforcar. Olha, um conflito interno gritando. Ninguém sabe do abuso ocorrido. Ninguém percebeu que essa criança tinha sido abusada. Agora, o comportamento suicida é diferente da manifestação desse comportamento. Porque quando esse comportamento ele se manifesta, ele deixa de ser só interno, ele passa a ser externo, outras pessoas conseguem percebê-lo em ambiente não analítico. Então, se eu tenho uma manifestação de um comportamento suicida, eu tenho que fazer algumas perguntas. Como que esse comportamento se manifesta? Quando? Por quê? A gente consegue chegar a uma origem dessa manifestação? O que que fez esse comportamento nesse momento ser manifestado? O que que foi o que tornou ele tão insuportável que ele saiu da zona interna, de um conflito interno, de um desejo reprimido, para passar a ser um desejo expresso? E aí eu falo, gente, preparem para ouvir um suicida. Porque o analista também é gente. Já teve vezes de me dar vontade de chorar escutando o paciente que contando como que foram as tentativas de suicídio dele mesmo. E eu terminei a sessão com esse paciente, fui ligar para o meu analista, mandar mensagem pedindo uma sessão urgente, porque ele mexeu em lugares meus que eu nem sabia que existia. Escutar o suicida é remoer a própria história. Então, prepare. Oi, Michele. Então, eu fico pensando assim, eu nunca atendi uma pessoa com pensamentos, né, com ideações suicidas. E você fala assim, prepara para isso, né? E assim, quando a gente está preparando, a gente sabe que o trabalho vem. E o que você, como terapeuta, né, analista, e já falou aí pra gente que teve essa experiência, se a gente está em consulta, né, em consultório, atendendo, você percebe que a pessoa traz essa demanda, que a gente faz? Respira Escuta. fundo, mas assim, Escuta. se ela fala assim, eu vou sair daqui, já está tudo programado, eu vou suicidar. Aí é intervenção. É ficar com aquele paciente e chamar o SAMU. É isso que eu queria saber. A gente aí pode comunicar um familiar, Pode? chamar Não, ajuda. não, calma aí. Você tem uma questão de uma ética que não pode deixar de ser cumprida. Ah, Uma preservação da vida e do sigilo para a preservação da vida. Se eu tenho um paciente diante de mim que está me contando que o planejamento está faltando só ele sair do meu consultório para ir suicidar, eu não posso deixar ele sair do meu consultório. Então,
eu vou combinar com ele a forma de intervenção. Aconteceu isso comigo? Vou dar um exemplo prático. Eu atendia no segundo andar da clínica. E eu estava lá maravilhosamente atendendo minha paciente quando a secretária do prédio bate na porta e fala: "Você é o único que trabalha com a cabeça de gente que está aqui hoje. Corre para o quinto andar." Ela não me falou o que eu ia esperar. Na hora que eu cheguei no quinto andar, tinha uma mulher pendurada na janela querendo pular. E foram 3 horas e meia de intervenção com ela, até ela aceitar que o SAMU que eu chamei, na frente dela, ela me viu conversando com o SAMU, ela me viu conversando com os bombeiros, e todo mundo no corredor, e ela não deixava entrar. Quando alguém me pegava na maçaneta, ela já tentava pular. E eu não pus a mão nela. Foi só na fala. Aliás, muito mais na escuta do que na fala, vou te falar bem a verdade. Mas depois de 3 horas, um pouco mais de 3 horas, ela aceitou que o pessoal do SAMU entrasse e levasse ela para o Sersan. Agora, eu não posso deixar alguém que está em risco iminente de vida pela tentativa de autoextermínio sair do meu consultório. Eu tenho que chamar uma intervenção. A família vai ser chamada pelo SAMU. Talvez por mim, mas sem quebrar com a família sigilo nenhum. E com o outro profissional, eu vou passar o caso atendido. Eu não vou quebrar meu vínculo de confiança com o meu paciente, nem no risco. Eu vou falar com ele o que é necessário para ele fazer um bom atendimento dentro do meu conhecimento. Tanto é, esse caso mexeu muito comigo, porque foi o meu primeiro caso e o único, não, meu primeiro caso de um atendimento na hora da crise com a pessoa pendurada na janela. Eu nunca tinha passado por isso. Para vocês imaginarem o nível que foi, esse tempo todo, gente, o atendimento aconteceu. Quando essa menina sai da janela, quando ela vem conversar já sentada numa cadeira e tal, o SAMU entra, aquela coisa toda, vai pôr ela na ambulância e a gente sai andando do prédio. Eu fui com ela até a ambulância. Chegou na ambulância, ela me pediu um abraço. O que vocês fariam? Eu acho que eu daria. E vocês, gente? Só a Michelle que ia abraçar a menina? Eu também abraçaria. A Fábia também ia abraçar. Ô, Fábio, só para te responder aí o seu chat, tá? Você pode chamar sim, você não pode contar o que vai quebrar o sigilo seu com o seu paciente, tá? Você pode. Gente, eu abracei essa menina. E ela entrou pro SAMU. Na hora, o médico que estava acompanhando a ambulância veio, pegou minha mão apertando para cumprimentar e falou assim: se um dia eu tiver filho e ele precisar de um psicólogo, tomara que seja você. Ok, a ambulância saiu, aquela coisa toda. Eu cheguei no consultório, lógico que alguém já tinha dispensado minha paciente, que eu já tinha pedido para alguém dispensar. Eu sentei esgotado. A adrenalina foi lá embaixo, sabe? Depois que saí do momento da vigilância. E aí era o lugar do Murilo. O Murilo esgotou. Ah, mas tem mais paciente para atender. Gente, eu não dou conta. Minhas últimas 3 horas e pouco foram num estado de alerta que eu nunca tinha passado. Então, depois isso foi assunto de várias semanas de análise minha.
Eu falo que, gente, ser analista é quase um sistema de pirâmide. Eu sou analista, mas eu sou analisando. O meu analista também é analisando de alguém. E isso é o que faz a psicanálise ter coerência. Agora, uma coisa que a Michelle falou foi, mas aconteceu, e aí? E aí que você só vai ter recurso para isso se você tiver análise, supervisão e conhecimento teórico em dia. Quando que o analista está formado? Não sei. Eu não estou. Já estudei, já especializei, mas toda hora eu preciso estudar. Eu não consigo ficar sem a minha análise pessoal. E a supervisão, ela é necessária, porque tem hora que eu não sei. E alguém que tem mais experiência que eu vai me supervisionar. Eu vou chegar para o meu supervisor e falar: estou com esse caso. Gente, eu acho que Freud foi incrível quando ele colocou um tripé. O problema é que a gente acha que quando está com o diploma na mão, esse tripé pode morrer. Ele não pode. Ele não deve. E do fundo do meu coração, não achem que conhecimento teórico sem análise pessoal e sem supervisão resolve alguma coisa. Não resolve. Não resolve. Por que que eu estou falando isso? Olha, Michelle, eu te respondi. Michele, Oi, desculpa, eu eu te voei. respondi? Respondeu, obrigado, viu? Ah, então tá. Eu estava lendo aqui já a parte do fumante aqui, voei. Então calma aí. Por que que a gente chegou a falar, então, nesse capítulo 1, e eu acho ele muito legal? Porque existem suicídios, plural. E ele coloca assim, existem comportamentos suicidas que, na verdade, Travou só para mim? Vixe. Pra mim também travou. Travou. Ah, tá. Então, qualquer coisa ele sai e volta de novo. Tá sem ok, áudio. gente, Ah, agora sim. eu moro na roça e a luz, graças a Deus, acabou de picar. Então eu tô com a internet do celular, tá? Qual roça que você mora? Então vamos lá. Que, né? Então, assim, por Ih, favor, tenham paciência com a roça. Tá dando para me escutar direitinho? Tá. Beleza. Então é o seguinte, se eu sou um fumante
Eu sei do risco que isso causa à minha saúde. E eu continuo fumando. Deixou de ser suicídio? Eu estou buscando, de alguma forma, a morte de mim mesmo. Eu faço uso de alguma substância. Maconha, cocaína, crack. Sei dos riscos disso para a minha saúde. E eu continuo no uso abusivo de substância. Eu sou suicida? São esses questionamentos que o Caçorla coloca. Eu tenho compulsão por comida. Sei que se eu comer isso todo dia vai me fazer mal. Vou entrar em processo de adoecimento maior. Eu continuo comendo. Eu não sou suicida, será? Pessoas que têm uma vida colocada sobre perigo. Trabalho como pedreiro, estou fazendo uma obra alta. Não uso equipamento de segurança. Eu sou suicida? Eu sou um policial, uma profissão de risco. Me coloco no meio de um fogo cruzado sem o devido cumprimento das medidas de segurança. Eu sou suicida? Praticante de roleta russa ainda acha que isso é esporte sadio. É um suicida, será? Numa via de 80, eu dirijo a 120. Eu sou suicida? Ou suicida é só quem põe a corda no pescoço? O que vocês acham? Tá todo mundo tão quietinho que dá até medo. Mas e aí, você tá num consultório, beleza. Eu voei aqui numa questão. Aí você tá atendendo um policial. Psicanaliticamente, você sabe que ele é um suicida. Mas se você vai falar isso, a pessoa não concorda. Só um pouquinho, eu vou trocar minha internet aqui, que a outra voltou que é melhor, que ela tá picando. Tá. Oi, pode Se falar. você tá em consultório. É porque, assim, para Hum, mim, eu fico indo e vindo, né? Porque como eu trabalho com TCC, então, assim, tem hora que eu dou essas rateadas. Aí você tá lá na escuta. Aí, vamos supor, né? O meu paciente, ele é policial, então. Uhum, E um policial que acha que é o salva-vidas, né? Que tenta salvar todo mundo e tudo mais. E hum. aí, você vai manter só a escuta ou em algum momento você tenta mostrar para ele esse perigo, que é um suicídio involuntário? E aí? Tá. Eu vou te fazer outra pergunta. Você está atendendo uma pessoa com obesidade. Você vai tentar convencer ela a comer saudável? Não, Então, para que não, deixou de ser suicídio? Por essa linha não, de pensamento sua. não deixou. Então, primeiro eu preciso escutar o meu paciente. Entendi. Porque, igual eu tô falando, como às vezes, por eu trabalhar com a TCC, a gente fica muito naquela, né? Que tem Eu que vou dar o te retorno. converter. Isso, Vou tirar o seu da exatamente. TCC. Ô, gente, por favor, todo mundo me ajudando aí a converter a Michelle. Tá? Mas é por isso que às vezes eu fico assim, gente, eu fico escutando as coisas aqui, eu fico perdida, porque assim, falo, nossa, eu faria completamente diferente. Eu fico perdida nessa visão, sabe? Então, E assim, eu não temos vou, um então eu intruso não vou entre falar nós. Temos nada. uma TCC aqui, gente. Então, eu não vou falar nada, eu vou escutar. Até porque, vamos pensar o seguinte. Se de alguma forma eu estou satisfazendo o meu desejo quando eu como, eu preciso entender de que desejo eu estou falando. E eu não vou escutá-lo enquanto eu falo. Eu vou escutá-lo enquanto eu escuto. O meu lugar de trabalho é muito mais no que eu escuto do que no que eu falo. Para que quando eu abra a boca, eu não seja invasivo. Porque se eu já tenho uma dor de comer compulsoriamente, se você chegar para mim
e falar, nossa, você não tem um espelho na sua casa, não, você é gordo demais. Gente, eu sei muito mais do que você isso. Porque eu sofro a consequência disso. Então, a gente tem que saber escutar, suportar aquele caos para que isso faça sentido. Quer uma pessoa que tem uma ideia, um comportamento suicídio velado? As coisas ruins só acontecem com o outro. Eu posso andar com o carro a 120 porque eu não bato o carro. Eu sou imune. Nada me acontece. E o próprio professor Cassola, ele coloca assim, toda manifestação suicida ele tem um caráter de hétero e autoagressividade. Uma agressividade para com o outro e para comigo mesmo. Que a gente precisa de observar dentro da clínica. Depois ele fala assim, outros tipos de suicídio que podem ser pensados. O soldado voluntário que vai para a guerra. Gente, quantos brasileiros que foram voluntariamente para a guerra da Ucrânia? O dia que eu vi isso no jornal, eu falei, gente, olha, interessante ponto de vista. Então, o que motivou? Que desejo era esse? Pessoas que se colocam dentro de protestos políticos violentos. E aí a gente pode falar de inúmeros na história. Pessoas que entraram em greve de fome. Isso é altruísmo ou é suicídio? Tem um limite entre o saudável por um ideal? Olha como é que é sutil. E aí ele coloca que existem aspectos inconscientes de autodestruição. Sabe aquela pessoa que todo dia está doente? Ou todo dia ela cai, ela dá um acidente, toda hora dá uma coisa errada. Pode olhar. Dentro da prática clínica. Há um aspecto inconsciente de autodestruição. Inclusive, o próprio professor Cassorla coloca que há um risco enorme da gente levar suicídio por acidente. Inclusive, tendo lugares que o índice de suicídio é igual ao índice de morte por acidente. Então, acidente, que é acidente, ele é o acaso, ele não tem uma motivação. O suicídio, ele tem motivação, consciente ou não, mas tem. Mas nem sempre isso é tão explícito. Então a gente precisa, de novo, eu não vou saber discernir isso sem uma escuta profunda do meu paciente. Oi, Everaldo. Ô, professor Murilo, me diga uma coisa, e o herói do suicídio? Questão do herói. Você falou do Ucrânia, o cara ele vai com o herói, né? A direção perigosa, por exemplo, eu, como adolescente, fiz direção perigosa, 180, 190, eu me senti o herói. Então, eu queria ver essa linha que separa o bambambam, o kamikaze, por exemplo, né? Ah, eu vou me suicidar e vou ter o herói Depende de quem eternamente. escuta. Tá bom. Se eu sou Entendi. uma pessoa que acredito dentro dos meus processos de crença, das formas de vida social que organiza o ambiente onde eu nasci, que comer a reveria é algo virtuoso, eu vou ser o padrão de beleza, mesmo estando muito obeso. Mas esse mesmo padrão de beleza olhado por um médico cardiologista, eu sou suicida. Então depende. Qual é esse outro que está me olhando e que está refletindo minha identidade para que eu construa minha identidade? Lembra que a função do outro é justamente a possibilidade de se ver enquanto sujeito. Né? Por exemplo, pessoas que sofrem muito com problemas sociais, psíquicos e emocionais e vivem em um estado de tensão. Será que não é suicida?
A pessoa que não procura ajuda médica, será que há algo de autodestruição aí? Quer ver uma fala que a gente ouve? Por exemplo, chega um paciente e fala assim comigo: Murilo, uma pessoa falou comigo assim, que eu estou me matando, que eu preciso mudar de vida. Será que não é essa pessoa percebendo em mim algo de autodestrutivo? Essa frase, inclusive, foi tirada do próprio livro, tá? Mas eu já escutei coisas semelhantes disso dentro do consultório, tá? Doenças psicossomáticas. Alguém já atendeu algum paciente aí que tinha doença psicossomática? O que é uma doença psicossomática? Eu peguei lá no dicionário de psicanálise, gente. É quando há um sintoma no corpo resultado de conflito psíquico inconsciente, pela dificuldade de expressar, de ter acesso ao conteúdo recalcado. Entenderam ou não entenderam, bulufas? Entendeu? Não, não é TCC. Quando o meu adoecimento acontece e ele chega a ser expresso na manifestação no meu corpo, mas ele não tem causa orgânica, ele tem causa psíquica, é porque há um conteúdo bem escondidinho no meu inconsciente que quer emergir, quer vir para a consciência. Eu bloqueio essa vinda com os meus mecanismos de defesa e esse atrito com essa força para que ele chegue à consciência é grande que ele me angustia. Então eu começo a deturpar aquele conteúdo. E de deturpar eu vou trazer esse sintoma para o meu corpo. Há algo de um sofrimento tão escondidinho dentro de mim, mas ao mesmo tempo tão insuportável que essa pressão interna me adoece. Vamos pegar um exemplo? Eu atendi uma paciente com uma gastrite. Essa menina já fez trocentos milhões de exames de endoscopia. Nada melhora a bendita da gastrite nervosa dela. Ela já tomou todas as medicações. E aí foi processo terapêutico. Análise, e análise, e análise. Aí ela parou de ter gastrite. Ah, é porque a análise cura o estômago? Não. A análise cura pessoas. O estômago só faz parte dela. Se o sofrimento e o adoecimento não têm causa orgânica, é na análise. E se ele tem causa orgânica, mas é acentuado por fatores não orgânicos, análise. Por isso que a análise devia ser lei. O mundo ia ser mais saudável. Eu acho. E a gente ia ter muito paciente. E a busca pela morte, ela é consciente ou inconsciente? Cadê a Andreia, que falou de pulsão de vida e pulsão de morte? Ô, gente, eu posso prolongar um pouquinho, que nosso tempo passou. A Andreia ainda está aí? A André IA. Tá. André IA. Porque senão a outra vai achar que eu estou chamando ela, a Andréia aqui, ó. Pulsão de vida é crescimento, desenvolvimento, reprodução, ampliação da capacidade de pensar, sentir e viver. É o que me move a vida. E a pulsão de morte? Luta pelo retorno a um estado de inércia, a perda da capacidade de lidar com a diversidade da vida, a perda da capacidade de viver. Eu me desvitalizo. Uma frustração para comigo mesmo e para com o outro que se torna insuportável. Pulsão de morte.
E aí o professor Cassola fala assim, olha, chegou um paciente e eu vejo ele com uma pulsão de vida, essa pulsão de vida ela é mantida e ela é alimentada pelo ambiente onde ela está. O ambiente, a coletividade dela está sadia. E aí também há um fracasso que se torna suportável. Todo mundo vai morrer. Mas mesmo assim a pulsão de vida ela está sadiamente cuidada. Agora, e na pulsão de morte, quando tem aquela pessoa desvitalizada? Você chega para o seu analisando e fala assim, de que você vai falar hoje? E ele vai te responder assim, não sei. E fica 30 minutos calado. Você tem algum sonho? Não. O que você gosta de fazer? Nada. Eu tive uma paciente que ela falou comigo assim, até a mínima fresta de luz do sol que entra no meu quarto me irrita. E aí, depois de 2 meses e pouco de análise, ela falou assim, hoje eu fiz matrícula na academia. Olha, uma pulsão de morte que estava gritando, deu brecha à pulsão de vida. Ali há uma vitória individual, onde a pulsão de morte vai diminuindo, a pulsão de vida vai aumentando, e a vida passa a ser não sobrevivência, mas seja vida. Deus me livre de sobreviver. A pessoa tem que ter, a pessoa sadia, ela tem que ter ânsia de vida. Uma dica: cuidado quando você vai escutar o seu paciente, se ele tem ou não a capacidade de sonhar. Isso pode ser um grande sinal de onde estão as medidas de pulsão de vida e de morte que aquele paciente carrega. Andreia, eu te respondi? Ah, então tá bom. Eu não Fatores entendi ambientais. do sonho aí, ô Murilo, desculpa cortar, eu Oi. não entendi do sonho. A pessoa que não tem sonho. A pessoa que não sonha, que não almeja nada, Veraldo. Qual que é seu sonho de vida? Ah, eu não tenho sonho. Vocês já atenderam paciente idoso? Não? Algum paciente terminal? Em fase de cuidado paliativo, bem severo? Não? Então vou contar um caso para vocês. Eu atendi uma pessoa, cuidado paliativo de situação oncológica. E aí eu perguntei assim para essa pessoa: você tem um sonho? Ela falou: eu não, eu sei que vou morrer. E realmente, a morte daquela pessoa era inevitável. Ela não ia durar tipo 3 dias. O corpo não aguentava mais. Ela falou: Murilo, eu tô lúcido, eu sei o que está acontecendo. Eu não vou até o final dessa semana. Você está querendo falar de sonho? Eu falei: tá, você pode não chegar até o final dessa semana. E é verdade. Mas, até lá, ainda tem vida. Qual que é seu sonho? E aí ela falou comigo: tomar um chocolate crente, daqueles bem grossinho, e estava frio, e tomar sol. Aí nós conversamos com os médicos, com todo mundo, juntamos 2 enfermeiras e levamos ela para tomar sol lá no hospital, tomando chocolate quente. Realmente, depois de 2 dias ela morreu. Mas tinha pulsão de vida quando a morte chegou. A gente não precisa de esperar a morte para deixar. Não, gente, até a morte nos encontrar, a pulsão de vida tem que nos animar. Porque se eu não tiver sonho, se eu não tiver desejo, eu já estou morto em vida. A gente é vivo porque a gente deseja.
Uma dica aí linda. Alguém já viu um livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido? Um trem assim? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ai, gente, é de uma médica paliativista. é, A morte é um dia que vale a pena viver. É isso mesmo. Ô Murilo, Oi. tem um livro que eu tenho aqui, eu ganhei de uma amiga que ela estava morrendo, né? Ela estava com câncer terminal. E aí ela me deu o livro que alguém deu para ela quando ela estava no início do câncer e ela falou assim: "Ah, eu não vou ler esse livro, porque eu não vou perder meu tempo". Mas você tem tempo para ler. Eu demorei um ano para ler esse livro, né? Com muita tristeza. O livro se chama. Peraí, deixa eu pegar aqui. O livro se chama Um Mês para Viver. 30 dias para uma vida sem arrependimentos. O livro é fabuloso. Vou abrir a câmera aqui. Esse eu não conheço. Esse livro é muito fabuloso. Deve ser tipo esse aí que você falou. Eu sei que eu aprendi muito e entendi, né? Ela perdeu de ler esse livro. Tinha a ver com sonho, né? Mesmo em fase terminal. Gente, eu vou pegar essa fala da Andrei. Tem essa desse livro que eu estou falando, chama Ana Cláudia Quintana Arantes. É uma médica paliativista. Quem gosta do assunto, quem sente aí cutucado, leia a obra dela. Essa mulher é incrível para falar sobre isso, tá? Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, agora voltando para o nosso texto. Os fatores ambientais, eles vão ajudar a aumentar a força da pulsão, seja de morte ou seja de vida. Então, quando eu atendo um paciente suicida, eu preciso de entender também qual ambiente ele está inserido. E o quanto que aquele ambiente pode se tornar propulsor da pulsão de vida ou propulsor da pulsão de morte. Porque uma pessoa com ideação suicida em um ambiente adoecido, não tem como melhorar. E aí talvez eu vou ter que fazer uma intervenção multidisciplinar. Se for uma pessoa que é menor de idade, fazer um relatório e mandar para o conselho tutelar. Às vezes, se tiver uma privação de direito, chamar o CREAS. O psicanalista ele tem que estar, gente. Nós já passamos a época do analista que somente no divã. O analista que não sabe comunicar com outros tipos de conhecimento, daqui a pouco ele não tem paciente. O analista hoje, ele tem que estar inserido no mundo. O divã é importante, mas não nos restringe mais, não. E ele traz uma questão que eu quero deixar muito claro. Nem todo suicídio a pessoa quer morrer. Às vezes o suicídio, ele coloca lá, é um suicídio parcial. A pessoa quer que morra uma parte dela. O que mata, o que se mata é sempre a satisfação da criatividade. É a vida que promove, que provém do órgão adoecido. Eu já tive paciente, homem, com impotência sexual, nenhum tipo de problema orgânico. Todos os exames que você puder imaginar. Mas um homem novo e impotente. Ele não conseguia manter uma ereção. Até a gente descobrir que era uma forma de suicídio parcial. Ele não suportava ter ou manter uma vida sexual saudável por questões religiosas. Outro paciente que eu já tive, automutilação. A perna da menina era toda cortada, toda cheia de cicatriz. Da cintura, aliás, da virilha até o joelho. E aí
Ela andava, se ela punha um short, era sempre que tampava, né? E aí um dia nós chegamos à conclusão ali, dentro do processo analítico dela, fomos descobrindo que tinha um homem que a tocava aonde ela se cortava. E aquilo era um mister ela já sentiu prazer com aquele toque, mas também a aversão, porque ela achava aquilo errado. E esse sofrimento era tão grande, que ela não conseguia entender que cortando trazia um tipo de satisfação, um tipo de alívio. E a gente vai trabalhar isso na análise. Então, eu acho que agora a gente consegue terminar esse capítulo pensando: quando eu atendo um paciente, eu preciso de também entender dentro dele, e por isso uma escuta tão sadia e tão importante, com tanto rigor técnico, é importante para a gente entender qual que é o fator inconsciente que move o pensamento suicida, quais são os fatores conscientes, os fatores internos, os fatores externos. Porque é nesse mister que o suicídio acontece. Ok? Dúvidas, perguntas, comentários? Fiquem à vontade. E aí? Todo mundo caladinho. Tá tranquilo? Pessoal, semana que vem nós vamos falar de sociedades suicidas e nós vamos dar uma reviravolta na nossa sociedade, na forma de organização social que nos move nesse mundo, pegar alguns exemplos de acontecimentos atuais para a gente refletir dentro desse pensamento do professor Cassorla, iluminados aí pela psicanálise, para a gente dar mais uma nova navegada aí. Tá bom? Vai deixar gravada essa aula? Ficou gravada? Tá gravada. Na hora que eu colocar ela lá no YouTube, eu mando o link para vocês. Tá bom. Obrigada, Murilo. Boa noite, pessoal.